Ora, muito boa tarde a todos os que estão connosco para este webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Agradecer a participação do professor Carlos Guardado da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que hoje tirou aqui assim um bocadinho do seu tempo de investigador, coordenador, tudo aquilo que está associado também ao trabalho que desenvolve na Faculdade de Letras e para nos fazer a apresentação deste estudo os profissionais de informação nas bibliotecas públicas em Portugal. O nosso webinar tem um nome um bocadinho diferente, mas de facto remete para isso, quem é quem nas bibliotecas públicas, não é? Portanto, e será este o foco do nosso webinar da próxima hora, que vamos também partilhar convosco e tentar descobrir um bocadinho quem são estas equipas e estes profissionais, esta formação que existe por trás das bibliotecas públicas no nosso país. O vosso estudo assenta em 308 municípios, certo? Se bem que naquilo que é o trabalho que a Direção-Geral também tem vindo a acompanhar, o nosso desenvolvimento de trabalho assenta muito na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, tentando sempre, de uma forma muito pedagógica, ir ao encontro deste total dos 308 municípios e tentar fazer com que cada vez mais bibliotecas públicas de qualidade existam nos municípios portugueses, numa estratégia de oferta de serviços às várias comunidades e às várias populações. Portanto, um trabalho que a DG Lab também tem vindo a articular através das redes intermunicipais de bibliotecas, que neste momento se encontram já em funcionamento em todo o país, através das comunidades intermunicipais e que também, através deste estudo, foi um bocadinho essa base das NUTs que vocês depois também utilizaram para desenvolver a vossa investigação e que também saberemos com o professor Carlos de que forma é que essa investigação foi estruturada. Portanto, antes de mais, muito obrigada por esta possibilidade de partilha. O Carlos Guardado da Silva é professor associado com agregação em Ciência da Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde dirige o programa de Ciências da Documentação e Informação, o doutoramento em Ciência da Informação, que é relativamente recente, certo? Depois também poderemos falar um pouco sobre isso, e a equipa de investigação em Information Science no Centro de Estudos Clássicos. Coautor e editor de mais de 2 centenas e meia de títulos nas áreas da ciência da informação, história e gestão cultural e diretor da coleção Ciência da Informação, uma coedição das edições Colibri e do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estiveram presentes também na Feira do Livro, certo? Professor Carlos também, pronto. Investigador do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro de diversas sociedades científicas, de que se destacam a International Society of Knowledge Organization, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a Associação de Educação, Investigação e Ciência da Informação Ibero-América e Caribe e a Academia Portuguesa da História, é ainda presidente da Assembleia Geral da BAD. Portanto, tem aqui uma série de tarefas de responsabilidade naquilo que é, na prática, idealizar que formação também é que existe ao dispor de todos estes profissionais, que conteúdos na emergência desta sociedade que nos desafia de um dia para o outro, que conteúdos é que são essenciais para um bom desempenho profissional de todas estas equipas que estão no terreno, que bibliotecas é que nós queremos depois também no futuro, baseadas e sediadas nestes profissionais, um, e como é que as entidades e as instituições podem cooperar umas com as outras para que tudo isto aconteça da melhor forma possível para as bibliotecas também em Portugal. Portanto, este é o nosso ponto de partida, depois iremos também fazer aqui assim alguma reflexão conjunta sobre estas questões, agradecer muito a vossa colaboração e a vossa participação, e estamos cá também para ouvir. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado, Sandra Dias. Permita-me também a dispensa dos títulos. Em primeiro lugar, quero agradecer este convite, que é a mim, mas é também dirigido, no fundo, a esta equipa que desenvolveu, coordenou e desenvolveu este projeto. E queria pegar aqui ainda nos agradecimentos, mas queria pegar na palavra que usou, cooperação. Este estudo também resulta dessa cooperação.
quer entre investigadores, quer entre instituições. No caso, foi desenvolvido em conjunto entre a Faculdade de Letras do Estado de Lisboa e a equipa de Information Science do Centro de Estudos Clássicos, mas teve muito apoio por trás da DGLAB, e é preciso dizê-lo, e é interessante estarmos numa iniciativa da própria DGLAB, e que também, para além desse apoio que teve no desenvolvimento, quer este estudo, quer o anterior relativo aos profissionais da informação nos arquivos municipais em Portugal, foram os dois apresentados no próprio edifício da Torre do Tombo, com o apoio da DGLAB, no último, inclusive, com a presença do ex-diretor e do atual subdiretor, que nos deu o prazer, já falarei nisso também, de prefaciar este estudo, o doutor Bruno Eiras. Aproveito, uma vez que certamente estarão connosco alguns dos bibliotecários de muitas das bibliotecas públicas em Portugal. Sem o vosso contributo, este estudo não existia. Às vezes esquecemos quem responde à necessidade das respostas, às vezes quem está sobrecarregado com um conjunto de inquéritos que recebe de vez em quando não com grande frequência, e de facto isto é importante, é demasiadamente importante para nós depois podermos avaliar, e não há políticas que não, ou não há a definição de políticas ou propostas de políticas que não devam ou não possam, mas sobretudo não devam assentar em dados concretos que nos deem um conhecimento da realidade. E pela primeira vez, nós em Portugal temos dois estudos, um para os arquivos municipais, outro para as bibliotecas públicas, e neste caso para as bibliotecas públicas, apoiados em 100% de respostas, que nos dão não é apenas uma tendência, mas uma radiografia do que é o país, nos aspectos naturalmente que nós questionamos, na certeza que cada escopo é limitado e é delimitado logo pela própria definição como nós desenvolvemos o estudo. Queria então fazer estes dois agradecimentos aos institucionais, mas também aos bibliotecários, e agora procurar avançar para o estudo e apresentando este mesmo estudo. Eu sou o rosto do estudo, mas que teve esta coordenação de 4 pessoas, a minha, a de Joaquim Gonçalves e a do Jorge Revés e do Luís Corujo, que são meus colegas, estes dois últimos, na Faculdade de Letras. Mas, como exige a própria ética, é bom que nós façamos a apresentação da equipa toda, no fundo, há resultados de toda uma equipa neste estudo, para além dos contributos, como já disse, dos bibliotecários em cada biblioteca pública. Temos de acrescentar ainda a Ana Pereira Miranda e a Andreia Santos, estas duas de forma particular, porque para desenvolvermos o projeto e sabermos que o projeto chegava a bom porto, integramos também 2 dissertações de mestrado, eram para ter sido 3, no âmbito do projeto, 2, de facto, com um trabalho notável, e então este da Ana Pereira ainda mais no sentido que, até em termos de abrangência, para além da reflexão crítica que faz, e depois também aqui com o apoio, sobretudo para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Muitas vezes olhamos para a realidade continental, esquecemos a realidade dos arquipélagos, e tivemos aqui um contributo excepcional também, quer do Laureano Ascensão de Macedo, quer da Sofia Betancourt da Silva, que felizmente fazem parte da nossa equipa, são os 2 doutorados também em Ciência da Informação, e naturalmente, já aqui referido, o Dr. Bruno Duarte Eiras, que nos deu o prazer e o privilégio, diria assim, de ter prefaciado este estudo. Ora, a estrutura do estudo é esta. É claro que eu não vou seguir todas as partes de que estão aqui, nem vou trazer análises particulares para cada uma das regiões ou das sub-regiões, mas eu já explico isso. Tem o prefácio, depois tem uma introdução, tem uma breve relação, breve mesmo, uma breve revisão de literatura sobre as bibliotecas públicas, mas no fundo para apresentar o que entendemos por bibliotecas públicas e qual é a amplitude, e nós devemos sublinhar sempre esta amplitude das bibliotecas públicas, os seus distintos papéis, as suas distintas funções e aquilo que elas permitem. Já podemos depois guardar isso
para, se quiserem, para eventual debate. Depois apresento de forma breve a metodologia, isso tenho de apresentar, e depois nós procuramos, para cada região, identificar e caracterizar cada uma das regiões, depois caracterizar cada uma das bibliotecas dentro das regiões, apresentando naturalmente na sequência disso os resultados, e para cada região do país há uma caracterização quer da região, quer das bibliotecas, naquilo que diz respeito às bibliotecas públicas, inclusive à sua presença ou ausência e outros aspectos que ultrapassam estes que vos estou aqui a trazer, é desenvolvido este estudo de forma similar. A análise dos dados aparece ao nível das sub-regiões NUTS 3, já vamos ver como, darei um exemplo, e depois queremos estudar, no fundo, quem é quem nas bibliotecas públicas, como dizia muito bem a doutora Sandra Dias, a partir deste conceito de estudo de informação, um conceito mais atual, muito próximo do bibliotecário, mas que tem aqui uma perspectiva da ciência da informação, eu diria mais pós-moderna, mas no fundo o que é que nós queremos saber? É dos profissionais de informação, como é que se podem definir? Quem gera informação, ou quem faz da sua profissão, ou do objeto da sua profissão, a gestão diária de informação. É isto, se quiserem, de forma mais simples, nós não podemos definir, ou não conseguimos, o que é um profissional da informação nos nossos dias. Depois quisemos também fazer uma pequena avaliação relativamente, dentro destes profissionais de informação, os responsáveis, para ver se o comportamento ao nível dos responsáveis era idêntico ao universo, ao nosso universo. Depois farei uma conclusão e trago um conjunto de propostas políticas, não são todas as que estão no livro, como as conclusões, e que depois vocês, em momentos mais cuidados, em silêncio e reflexão, poderão ler e as referências bibliográficas. E poderão ler porque o livro, foram feitos alguns exemplares, ainda tem 3 ou 4, nós não colocámos à venda, porque houve aqui um objetivo com este estudo, como com o anterior, foi disponibilizá-lo em acesso aberto, era a melhor forma de contribuir para o conhecimento, que esse é um dos papéis das bibliotecas públicas, mas também a forma de reconhecer o contributo dos bibliotecários das bibliotecas públicas, no fundo, forma de agradecer e reconhecer, e de também nós darmos, já que nos deram também informação, para podermos desenvolver o estudo e poder fazer uma avaliação e uma caracterização dos profissionais da informação em todo o território nacional, e neste nacional, como dizia há pouco, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Aquele link remete para o repositório da Universidade de Lisboa, onde tem um acesso permanente garantido, inclusive é pelo DOI, e tem depois lá a descrição, e podem descarregá-lo para o vosso próprio computador ou para outro, no canto inferior direito, podem no abrir, podem ler e podem descarregar e guardar para vós ou fazerem partilha onde quiserem, inclusive para o link. Ora, vamos então ao estudo, diria assim, quase até aqui foi praticamente uma apresentação, uma introdução. O estudo, do ponto de vista metodológico, segue métodos mistos. O que é que isto quer dizer? Isto é uma linguagem muito técnica. Quer dizer que temos uma abordagem qualitativa e quantitativa. A partir da investigação documental, foi o método que seguimos. Esta investigação documental incide sobre bibliografia, sobretudo para a revisão da literatura. Depois incide sobre a aplicação de inquéritos por questionário, e aplicámos, como disse há pouco a doutora Sandra Dias, aplicámos aos 308 municípios, mesmo sabendo que 4 a 5, como nós sabemos, 5 não têm biblioteca pública, e já vamos depois até aqui dizer qualquer coisa relativamente ao nosso universo e também ao universo que é a rede. No fundo, que há aqui este diferencial, mas eu estou convicto, e eu acho que a rede também está, aliás, a rede está a trabalhar para isso, não é também está, eu estou convicto que amanhã não há uma distinção entre rede e o conjunto das bibliotecas públicas em Portugal, que todas deverão estar a integrar a rede.
E depois, para além, nas fontes ainda, para a investigação documental, estão também de forma muito privilegiada, quer os sites dos municípios, quer os sites das próprias bibliotecas públicas, quando estas não têm apenas uma página, por exemplo, uma página quer no site do município, e às vezes nem têm página própria, nem têm página no município. Aliás, o estudo é tão interessante, até ponto de partida para outros, tem inclusive os links e a referência ao próprio site de cada biblioteca ou a página no município, tem também para as redes sociais das respectivas bibliotecas públicas. Ora, como não há investigação sem um problema de investigação, e esse problema deve ser formulado por uma pergunta de partido ou uma questão de investigação, a nossa é essa que tem aí a bold. Qual o perfil, queríamos caracterizar, no fundo, qual o perfil do profissional da informação ou gestor de informação nas bibliotecas públicas em Portugal. E temos aqui variáveis, quanto à variável sexo, vejam, a nossa preocupação aqui não foram questões de género, sexo, idade, categoria profissional e formação. Há um estudo que apontou para o género, mas nós temos dados muito escassos relativamente a isso, a Portugal. É sobretudo estas 4 dimensões aquelas que nos interessam: categoria profissional, formação, sexo e idade. A população, já foi referida, são os bibliotecários das bibliotecas públicas dos 303 dos 308 municípios, englobando aqui, no contexto nacional, quer o continente, quer os arquipélagos. O estudo foi terminado no final de 2024, apresentado publicamente em janeiro de 25 e reúne dados de 21, recolhidos entre 21 a 23, aqui com um papel grande também da própria BAD e de outras pessoas da BAD, como a Luísa Alvi, ou a professora Luísa Alvi. Claro que tem uma limitação que eu podia dizer no final, vou dizer já agora, para ficarem todos com a noção. Nós quisemos saber, quanto à formação, qual era a formação destes profissionais de informação, destes profissionais que atuam nas bibliotecas em ciência da informação. E isto tem tanto de interessante como levanta algumas questões, como todos sabemos. Há, para determinados casos, determinadas funções, eu preciso também, ou desejaria ter, não apenas nesta área, mas, por exemplo, no âmbito da comunicação, no âmbito da literacia literária ou da informação, no âmbito de uma dimensão mais cultural, de estudos de cultura, ou intercultural, ou de animação cultural. Ou seja, há outras formações que são tão chave dentro da biblioteca quanto as formações em ciência da informação, e o nosso estudo não vai tão longe, porque ele é refém, mas isto é positivo, não tem juízo de valor, do próprio inquérito que foi lançado pela BAD e o qual nós usamos e agradecemos, mas o estudo não é nosso, o estudo é também uma parceria com a própria associação. Ora, o que é que seguimos? Qual foi, em termos de abordagem, para distribuir a nossa análise? É feita por regiões, é a partir das NUTS, porque as NUTS, no fundo, é a definição das regiões, quer parâmetros estatísticos, e então ajudam-nos bastante. A partir das várias NUTS, as NUTS 1 temos para o continente e para as regiões autónomas, depois seguimos para as NUTS 2, mas a nossa abordagem é dentro de cada NUTS 3, isto é, dentro de cada sub-região. E só para vos dar um exemplo daquilo que questionamos em cada região, tem aqui este quadro, é um quadro tipo, este tipo de quadros nós desenvolvemos para cada região, os quadros são todos idênticos de região para região, não podia ser diferente, onde, vejam, na parte de cima temos as habilitações literárias daqueles que atuam nas bibliotecas públicas em Portugal, vejam a nossa preocupação de doutoramento em ciência da informação, ou desde doutoramento até ao 9º ano, no final, e depois questionando se tem formação na área de debate, sim ou não. Doutoramento noutra área, aqui nós já fomos ao encontro de outras formações, ainda que não tenhamos depois questionado que formações essas. Depois mestrado em ciência da informação ou mestrado noutra área,
pós-graduação em CI ou pós-graduação em outra área, e assim também seguimos para a licenciatura bacharelato, porque encontramos alguns bacharéis a atuar ainda nas bibliotecas públicas em Portugal, e o ainda tem a ver com a evolução do bacharelato para as licenciaturas em Portugal, mas também tem que ver com a recepção, diria assim, de emigrantes, por exemplo, vindos do Brasil, que trazem a sua formação em termos de graduação, é o bacharelato, mas isto não é nada de menor, é a realidade de lá, mas quero dizer que, em termos de dimensão de formação, um bacharelato no Brasil tem a formação de uma licenciatura em Portugal. E depois, ao nível 10º ano e 9º ano, até porque estão aqui as carreiras de assistente técnico e depois formação BAD ou não. Enquanto categoria, naquilo que diz respeito à categoria profissional e sexo, fizemos a distribuição das categorias por sexo, temos naturalmente as carreiras de técnico superior, assistente técnico, assistente operacional, por vezes surgem outros, dou-vos um exemplo do que é que são estes outros, às vezes temos a colaborar com bibliotecas públicas, professores destacados ou não, tanto nas escolas, tanto em destacamento, temos assim a colaborar e surgem assim. Cargo, função, ao nível do cargo ou função também, isto para as funções de coordenação. Claro que aqui há uns vieses que são resultado das respostas que não foi possível corrigir, porque há quem coloque como responsável aquele que é efetivamente o responsável, e há quem suba na hierarquia, vejam, até ao coordenador técnico, mas este normalmente mas depois até ao diretor, ao chefe de divisão ou ao vereadores. Quanto às faixas etárias, definimos-las melhores, de 10 em 10 anos, a partir dos 21, de 21 a 30, 31, 40 e por aí adiante, até à última, isto é, idade igual ou superior a 61 anos. Ainda fizemos perguntas que aparecem aqui, relativamente, por exemplo, se receberam financiamento nacional para apoio ao desenvolvimento das próprias bibliotecas, se estão ou não incluídas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a sua tipologia no âmbito das tipologias definidas já em 1986 no âmbito da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, isto é, BM1, BM2, BM3, já vamos ver o que é que caracteriza cada uma destes, ainda que todos, se calhar, ou quase todos presentes, saibam. Depois, ainda a presença de bibliotecas itinerantes ou não. Já vamos ver que não conseguimos aqui identificar todas a partir do inquérito, porque elas são em número superior àquelas que nós recuperamos no inquérito. Mas sobre isso já vos direi. E então, se aquela é a estrutura, eu disse-vos que não iríamos aqui particularizar cada uma das regiões, e agora vou apontar aqui talvez 6 diapositivos, não sei se é bem isso, para os resultados, e depois apresentar as conclusões que trazem este estudo, mas para que não fiquemos aqui, quais as reflexões para propostas de políticas ou novas, porque inexistentes, aquilo que nós pedimos ou propomos, mas também para melhoria das existentes, mas naturalmente, quando se quer melhorar políticas, o que nós queremos é melhorar os contextos, quer as bibliotecas públicas, ou melhor, deixa-me dizer desta forma, o que é que visa uma política, seja geral, seja setorial? Visa a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E é para isso que servem as bibliotecas públicas e servem muito esse papel, como todos vocês vivem isso no dia a dia. Quanto aos resultados... Permitam-me só aqui uma questão, antes de continuar. Portanto, a indicação do quadro que partilhou há pouco, tinha os resultados do Alto Minho, não é? Neste momento, estes... Desculpa, a título de exemplo. A título de exemplo, exato. Só para verificarmos a estrutura, neste momento estas percentagens que vamos ver são do todo nacional. Todo nacional, muito bem. Eu disse, e sublinho, se calhar não fui claro, que não irei particularizar regiões para nós termos a noção do todo, do país. E, inclusive, neste todo, como disse há pouco, estão os arquipélagos, não é? Ora,
Aqui, quanto à variável idade, relativamente aos profissionais, vejam em cima sempre que se nós aplicamos os inquéritos às bibliotecas, às 308, nós, no caso, para o somatório de profissionais que foi possível aferir a partir da aplicação do inquérito, foram 3.031. Vejam, temos sempre aí um N igual, que é o valor para cada resposta, para cada tipo de resposta. E vejam que deste resultado do inquérito temos 81% do sexo feminino versus 19% do sexo masculino. Menos, ligeiramente menos de um quinto dos profissionais das bibliotecas públicas são do sexo feminino. Perdão, são do sexo masculino. O que isto revela? Uma elevada feminização da profissão. Isto não é um tema novo, nem um tema exclusivamente português, já veremos. É um tema que nós encontramos na literatura internacional já desde da década de 80, e só para terem noção, até porque estamos a falar de bibliotecas públicas e há sempre os contextos municipais. Vejam que no caso da feminização da profissão, até há um texto nosso breve, de uma página e meia, creio que no Notícias BAD, por aí, e que cruza inclusive com os dados da feminização da profissão para as autarquias locais, e aqui podemos comparar com a feminização da profissão, que também existe nos arquivos municipais, mas é menor, a percentagem baixa de 81% para 68,7% ou 69%, no caso, menos 12% no caso dos arquivos municipais. Quanto à categoria, mas tendo também por base o sexo, os assistentes técnicos são aqueles em maior número nas bibliotecas públicas, e que têm uma maior prevalência feminina. 39 destes, 39,3% é do sexo feminino e apenas 8,4% é do sexo masculino, e só aqui dá para ver também como esta categoria profissional influencia positivamente a feminização da profissão nas bibliotecas públicas. Quanto a técnicos superiores, detectámos 900, ou identificámos 935, isto é, 30,8%, ou seja, dos técnicos superiores em Portugal, cerca de 31% são técnicos superiores, daqueles que atuam nas bibliotecas públicas, o que pode parecer muito, pode parecer pouco. Eu diria assim que fizéssemos apenas reflexão, uma vez que se trata, assim deveria ser considerado, uma função especializada e uma profissão, se quiserem, especializada também, que tem exigências, e com as exigências da literacia literária, da literacia digital, da literacia da informação e outras literacias, eventualmente deveríamos ter aqui um número superior. Temos aqui, quando queremos fazer uma análise ao nível dos técnicos superiores, destes 935, 25% são do sexo feminino e 5,3% são do sexo masculino. Peço desculpa, não dos técnicos superiores, mas relativamente aos 3.031. Para termos uma noção, e às vezes eu aqui vou-vos pedir sobretudo que olhemos para o lado direito do ecrã, para termos uma noção de que muitas das vezes achamos que estamos mal ou que estamos bem, é bom que nós tenhamos a noção também de outras realidades para ver quanto o nosso país não anda distante de outras realidades, e também para dizer que tenham noção, creio que todos temos, que as bibliotecas públicas foram, e eu quero acreditar que não tarda muito voltarão a ser, têm sido objeto de eleição e de comentário e de estudo positivo e de referência positiva em termos internacionais. Aqui vejam que este dado gerou-me um certo sorriso. Se nós dermos um salto, atravessarmos o Atlântico até aos Estados Unidos, a partir de um estudo da ALA, este estudo é de 2017, da ALA é o mais recente que nós temos os mesmos resultados precisamente de 81% do sexo feminino versus 19% do sexo masculino. Aqui o diferencial é apenas quanto à data de aplicação do estudo, em que os nossos dados são de 24, se quiserem,
e ali são dados de 2017, mas as percentagens são precisamente as mesmas de 81 versus 19, como podem ver do lado esquerdo do vosso ecrã, que tem os dados nacionais, do lado direito tem estes dados internacionais, revelando também uma elevada feminização da profissão. Ainda para os Estados Unidos, aqui é um salto para os arquivistas, do inquérito aplicado em 2021 pela Society of American Archivists, 71% é do sexo feminino, face a 23% do sexo masculino. Também aqui há uma diminuição dos elementos do sexo feminino. Atenção, isto não gera 100%, porque há aqui a realidade aqui questionada é relativamente ao género e não apenas ao sexo. Se formos para o Reino Unido, temos também um estudo desenvolvido por duas entidades, o Chartered Institute of Library and Information Professionals e Archives and Records Association, que revela também valores muito idênticos, vejam, 78% do sexo feminino e cerca de 29% do sexo masculino. Ora, dados muito interessantes que são reveladores quanto à feminização da profissão, que a tendência nacional é idêntica à tendência internacional. Quanto à formação, vejam que aqui nas respostas o número baixa, nós estamos sempre a questionar as mesmas bibliotecas, mas o número de resultados validados nas respostas baixa quanto à informação sobre a profissão. Temos aqui uma prevalência de profissionais sem formação superior, ou seja, o maior número de profissionais que têm habilitações ao nível quer do 9º ano, quer do 12º ano, andam em torno dos 60,4%. Vejam que é uma percentagem superior do que aquela que encontramos nos arquivos municipais. Ela percebe-se porque em muitos casos, eu ia dizer que é mais específica, ela é tão específica nas bibliotecas públicas quanto nos arquivos municipais. Só que nos arquivos municipais, a verdade é que muitos técnicos entraram ao abrigo de um programa que era o PARAM, e entraram técnicos superiores, e o número de profissionais da informação que atuam nos arquivos municipais é inferior ao número dos profissionais da informação que atuam nas bibliotecas públicas. Há uma menor, ou se quiserem, prevalência de colaboradores com formação superior em ciência da informação. Este dado é que foi gritante para mim, por isso eu até o coloquei a vermelho aí, apesar de ser benfiquista, desculpem, mas está tudo a verde, vejam. O doutoramento encontramos 6 doutorados, atenção, doutoramento em ciência da informação, com o mestrado 40, pode parecer muito, é muito pouco, quando nós temos já mestrado ao abrigo de Bolonha, do processo Bolonha, desde 2006, 2007, ou seja, estamos a chegar aos 20 anos e temos 40 com mestrado. É muito pouco. Claro que alguns também já se formaram com o mestrado e já se reformaram também. Ao nível de pós-graduação, 238, quer dizer que aquilo que melhor identifica, em termos de formação, o perfil do bibliotecário das bibliotecas públicas em Portugal e com formação em CI é a pós-graduação, a tradicional pós-graduação que nos era exigida pelo Decreto-Lei 247/91, que foi extinto em 2008, e depois, ao nível da licenciatura, temos 77. Mas neste caso, Carlos, deixe-me só colocar aqui uma questão. Portanto, estes números referem-se a responsáveis / gestores das próprias bibliotecas. É não, isso? não, são todos. São todos. Com formação em ciência da informação. Ou seja, há outros técnicos superiores com outras formações. Dentro das equipas. Isto é o levantamento de dados das próprias equipas. Isso mesmo. Isto é, com formação superior em ciência da informação no país, temos, juntando pós-graduação, licenciatura, mestrado e doutoramento, 361. Em muitos casos, quando fugimos a grandes centros urbanos, temos um apenas, e há casos em que não temos um, e temos ali uma percentagem, que redunda numa percentagem de 14,7%, cerca de 15%. Vejam, com formação superior, porque se formos à formação BAD ao nível do 12º ano, temos 1.273 com formação BAD.
Aqui também podemos ter um viés, eventualmente, que é alguns considerarem que a formação base no âmbito da formação contínua e não uma formação base mais sólida, mais desenvolvida, sem pôr, atenção, os meus comentários não visam pôr em causa a formação de ninguém que atua naturalmente nas bibliotecas públicas em Portugal. Agora, quanto à formação, se esses eram os resultados, peço uma vez mais aqui para olharmos sobretudo para o lado direito, uma vez que os dados que estive a apresentar antes encontram-se aqui do lado esquerdo, para termos esta noção da comparação. Nunca a tinha feito antes em outras apresentações, e se formos, por exemplo, à Austrália, mais de metade dos profissionais da informação não possui qualificações. Às vezes queixamos-nos, e este dado, para mim, é bastante revelador de que é também, talvez, um entendimento internacional, ou pelo menos uma prática. Não tem juízo de valor aqui, nem político ou partidários da minha parte, mas se formos ao Reino Unido, isto tem a ver com os contextos, 61% ou 61,4% dos profissionais da informação têm diploma de pós-graduação. E o valor destes, o valor de 50%, cerca de 50%, em ciência da informação. O que isto quer dizer? Da totalidade, cerca de 31% tem formação superior em ciência da informação, cerca do dobro, um bocadinho mais, mas cerca do dobro da realidade em Portugal. Também é verdade, não podemos comparar a economia do Reino Unido com a economia portuguesa. E temos de ter sempre a noção de que as políticas e as práticas têm que ver também com contextos. Se formos para os Estados Unidos, 52% dos arquivistas inquiridos pela Society of American Archivists revela possuir o grau de mestre na área de LIS, que é assim considerada no campo dos Estados Unidos. Por isso, se relativamente ao Reino Unido estamos menos bem, se calhar relativamente à Austrália estamos de forma idêntica ou melhor, relativamente aos Estados Unidos talvez andemos aqui com números aproximados. Se olharmos para a idade, vejam que 35,6% está entre 41 e 50 anos e 35,7% entre 51 e 60. Estes são os dois dados mais interessantes, temos ali 13% a mais dos 61 anos, com 61 anos ou mais, queria eu dizer. O que é interessante aqui termos em atenção? Com mais de 41 anos, temos 84, cerca de 84%. Isto é um número-chave. Estes resultados são de 21 a 23. Eu não tenho muitas dúvidas que se nós aplicássemos este inquérito agora ou daqui a 2 ou 3 anos, estes resultados mudam. Vai crescer muito a faixa etária entre os 51 e 60 anos. Eu já pensava assim também para o caso dos arquivos municipais. Apresentámos no início de maio, no Algarve, apenas para a região Algarvia, um estudo resultante da... Desculpem, apresentámos no dia 2 de junho um estudo no Algarve, resultante da aplicação do inquérito em maio, para depois comparar com o estudo anterior dos arquivos municipais, e já os resultados mostravam, se antes uma tendência, agora um envelhecimento da população com a passagem de 4 ou 5 anos. Ou seja, em 4 ou 5 anos, nestas faixas etárias, há um maior envelhecimento da população aqui. Vejam, com um número igual ou menor de 40 anos, temos apenas 15,7%. Há aqui uma tendência para um envelhecimento da população e há um frágil rejuvenescimento. É verdade que as autarquias locais têm sido um bom exemplo, mas muitas vezes tem havido uma tendência para contratar, já dentro da administração pública, com recurso aos procedimentos concursais por mobilidade, que até são em maior número na administração central, e isso também faz rejuvenescer menos, naturalmente, as equipas. Se olharmos, mais uma vez, comparativamente também, comparativamente para o âmbito internacional, também vamos verificar aqui que a realidade portuguesa não é distinta
da realidade, quer americana, desde logo, também quer a americana, a australiana e a do Reino Unido, são todas reveladoras da existência de uma população envelhecida que atua no âmbito das bibliotecas públicas. Mesmo aqui ao lado, em Espanha, às vezes fugimos para longe, há um estudo sobre a situação dos profissionais da informação, dos bibliotecários da rede de bibliotecas públicas de Navarra, um estudo publicado em 2023, que apresenta precisamente o envelhecimento dos profissionais da informação que exercem funções nas bibliotecas, apesar de, eu diria, da amostra ser curta, porque é uma amostra que tem pouco mais de 180 inquiridos no caso deste estudo. Mas todos os estudos internacionais apontam para o envelhecimento da população. Mas se calhar, Carlos, permita-me só mais uma questão. Portanto, estes profissionais que se situam aqui acima dos 40, provavelmente serão aqueles que fizeram também formação há décadas atrás, que engrossaram tudo aquilo que seriam as equipas das bibliotecas públicas e do florescer desta rede nacional e de todas as outras bibliotecas que, entretanto, na década de 90 também tiveram aqui assim um alastrar no território e por aí adiante, e que acabam, de facto, depois, claro, fruto da idade também, agora estar situados nessas percentagens de uma idade já mais média idade, não é? Para aquilo que seria expectável também para o próprio rejuvenescimento das próprias equipas, mas foi aquilo que disse, portanto, a parte dos municípios, até que ponto é que existe também aqui assim uma possibilidade de, de contratar e de aliciar jovens que possam eventualmente também ter formação nesta área, mas também a pergunta que depois lhe irei fazer é se os jovens se sentem também aliciados hoje em dia a fazer formação nestas áreas e de que forma é que é necessário desconstruir também aquilo que é o papel da biblioteca pública e das outras bibliotecas e daquilo que é a ciência da informação hoje em dia, para que os jovens se sintam aliciados numa perspectiva em que às vezes o emprego é um desafio, pensar de que forma é que eu vou fazer esta formação para depois ter também aqui assim a minha recompensa, vá, não é? Sandra, eu vou voltar à questão mais tarde, mas não queria evitá-la, queria ser já direto, muito Força. simples respondendo. Eu vou dar um dado e que não visa, e desculpem-me o dado, não visa falar ou promover a Faculdade de Letras de Lisboa, onde eu estou, mas visa mostrar-vos um dado que mostra o interesse dos jovens e de outros, talvez menos jovens, mas sobretudo jovens, na formação, aqui ao nível de mestrado, em ciência da informação. E ao nível mestrado, porque nós não temos ou não temos ainda na Faculdade de Letras uma licenciatura nesta área. E agora estamos em processo de avaliação e seleção para o novo ano letivo e tivemos praticamente 80 candidatos. 80 candidatos para números clausos de 30 que nós temos, podemos subir ali um bocadinho estes números, podemos admitir até 40, 30 e tal altos, e vejam, nós não temos sequer nós, Faculdade de Letras, capacidade de os absorver todos, o interesse vem a crescer, naturalmente acredito que não seja alheio, porque há aqui, eu diria, nesta fase, pelo menos naquilo que nós conhecemos do nosso contexto, uma empregabilidade garantida desde que se tenha a formação, e por isso há uma procura crescente, tem havido, nós temos assistido a isso no caso de Lisboa, não podemos ignorar que à volta de Lisboa vivem 3 milhões de habitantes também, não podemos esquecer esse aspecto, mas há aqui uma procura crescente pela formação na nossa área, sobretudo dos jovens. E já agora posso dizer que é uma limitação, quer nossa, enquanto escola, quer das outras escolas de formação, em termos de formação superior, para aquilo que é necessário no nosso universo das bibliotecas públicas em Portugal, pensando apenas no rejuvenescimento daqueles que já atuam nas bibliotecas públicas, para rejuvenescer estas equipas, com aqueles que se vão aposentando, nós não temos os cursos existentes e as escolas existentes não têm capacidade suficiente para responder. Quanto mais quando nós estamos numa fase
desculpem o chavão, de uma sociedade de informação e digital, que exigem um crescimento de competências, um reforço de competências, eventualmente um reforço de formação nas equipas, e crescendo a formação em profissionais de informação, em ciência da informação, em que nós não temos essa capacidade. Mas também as bibliotecas devem ser criativas também de procurar gente no âmbito, com formação neste âmbito, mas também naquelas formações que falei há pouco, em mídias digitais, em animação cultural, em tecnologias, em outros âmbitos tão chave quanto estes para o desenvolvimento, eu diria assim, das missões das bibliotecas públicas, pensando aqui, inclusive, nos documentos orientadores para as bibliotecas públicas em termos internacionais. Sandra, sim, eu creio que assim já respondi em parte. Agradeço, Carlos, e é importante termos noção, e que fique também, através desta gravação, registado, de que há esse interesse, que há essa procura por parte de camadas mais jovens ou de jovens adultos na formação, portanto, que o mercado se quer também rejuvenescer e que, de facto, os municípios podem também ter aqui a forma de recrutar porque eles existem e estão a fazer formação e existe formação compatível e atenta aos novos desafios que as bibliotecas públicas também devem certamente oferecer. Portanto, deixamos Muito aqui este obrigado parênteses. por esse Obrigada. comentário, Sandra, porque não pode, eu subscrevo, é só de facto, e não há um preconceito dos jovens face à profissão ou face ao campo de atuação, chamemos-lhe bibliotecários, chamemos bibliotecas públicas, gestor de informação, profissional de informação, não há esse preconceito face à profissão, nem os estudos também já mostravam isso relativamente à percepção acerca dos bibliotecários em Portugal, sobretudo o último premiado pelo Prémio Raul Proença de 2014, atribuído em 2015. Ora, em termos de resultados ainda, assim, globais, acerca das bibliotecas, podemos dizer, e isto é conhecido de todos, que 5 municípios não têm biblioteca pública, são Terras do Boro, Marvão, Vila Viçosa, Algesur e Calheta, nos Açores. Há, no entanto, sobretudo então é mais expressivo nas regiões autónomas, bibliotecas que existindo estão encerradas, ou com o argumento que estão para obras, ou há um caso, eu digo bibliotecas, desculpem, às vezes são força de expressão, uma biblioteca, pois parecem muitas, não, uma biblioteca, por exemplo, que encontramos há meses encerrada, porque só tem uma responsável, uma pessoa e que é responsável também, e que estando em baixa por doença, a biblioteca está fechada. Isto são situações naturalmente pontuais, não permitem fazer leituras nada mais do que isto, são pontuais, mas não deveriam acontecer. Mas também são reveladoras que em determinado contexto ou em determinado município, para um executivo, a biblioteca ou não estão sensibilizados ou não são sensíveis e a biblioteca não tem um reconhecimento que deveria ter, como tem em termos sociais, diria assim. Das bibliotecas que inquirimos, das 63%, que equivale a 191, recebeu apoio do Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais. 244 responderam que integravam a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Naturalmente que há um diferencial entre 244 e 257 a janeiro de 25, hoje mais, eu não sei dizer este número a seguir, talvez até a Sandra possa dizer, já eram em janeiro de 25, 257, aliás, mas vejam, porquê? Eventualmente alguma não terá respondido isso, ou não terá dado essa resposta. Para além disso, há um trabalho contínuo notável. Aliás, já o disse ao atual subdiretor, ao Dr. Duarte Eiras, e digo aqui publicamente, há um trabalho que está hoje a ser conseguido de efetivamente criar uma rede nacional de bibliotecas públicas, que o projeto de 86, 85, 86 para a criação da rede nacional de bibliotecas públicas conseguiu dotar os diversos territórios de excelentes equipamentos, sem ter conseguido na altura criar a rede, porque a rede é mais do que o somatório dos edifícios e dos equipamentos. E hoje esse trabalho está a ser desenvolvido e eu creio que muito bem, e de parabéns, uma nota muito, muito positiva por parte da DGLAB. Daqui, Só em deixar termos aqui de... um parênteses também, Carlos, agradecer essas palavras, dizer que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas tem sido um projeto contínuo
não é? De uma equipa que acompanha a rede nacional já há muito tempo. Ele começa, de facto, com determinados objetivos, também atravessa determinadas dificuldades. As décadas vão passando, a sociedade vai-se alterando, o mundo altera-se também, portanto, e esta rede nacional vai também sofrendo esses impulsos e esses contratempos conforme vamos avançando, não é? Esperemos nós que daqui para o futuro sejam só avanços, que não nos surjam também contratempos, mas às vezes o futuro é imponderável. Aquilo que de facto a DGLab tem feito neste caminho, porque é um caminho que se pretende que continue, é de facto olhar portanto, para o nosso país e percepcionar o impacto que estas estruturas podem ter nos territórios, se assim o quiserem. Se começamos a falar por equipamentos e se depois passamos à fase de pensar em projetos, se estamos neste momento a discutir formação e equipas, portanto, tudo isto são também olhares que ao longo do tempo se vão complementando no sentido de termos, de facto, equipamentos sólidos, que exista um reconhecimento por parte dos municípios, porque esta Rede Nacional de Bibliotecas Públicas não pertence à tutela da Direção-Geral, portanto, é uma rede que nós coordenamos junto dos municípios e, neste momento, também através das redes intermunicipais de bibliotecas, para que cada vez mais seja percepcionada a importância destes equipamentos nos territórios, mas é fundamental que, do outro lado, o olhar do Executivo Municipal também olhe para estes equipamentos, verificando de facto a importância destes equipamentos no seu próprio território. Portanto, que trabalho é que tem sido desenvolvido, que trabalho diferenciador é que se pode fazer, face de facto aos desafios e às oportunidades que o mundo também nos coloca. Portanto, isto é um trabalho contínuo que iremos desenvolver e que esperemos que do outro lado, da parte também da responsabilidade dos municípios, se mantenha esse olhar atento aos seus próprios equipamentos. Obrigada. Obrigado, Sandra. Eu lembrou-me aqui uma grande mestre e amiga, a Margarida Pino, minha professora, que dizia muitas vezes: ainda há de haver um dia que eu abro o jornal e vejo a venda de um imóvel ou de um apartamento a dizer fica próximo da biblioteca. Creio que há por aí um anúncio deste género, mas a maior parte, às vezes, é a localização à escola, etc. Mas é um fator de desenvolvimento social também e desenvolvimento dos territórios, a própria biblioteca. E quando nós sabemos hoje o quanto os índices de literacia são chave para o desenvolvimento de uma população e do seu tecido social e do território, e às vezes isso custa a ser valorizado ou parece que tem dificuldades, mas, e depois também, naturalmente, isto não é tudo menos positivo, temos excelentes projetos, temos também depois exemplos excelentes e por isso temos de acompanhar esses exemplos excelentes. Aqui, quanto à classificação das bibliotecas, o maior número são BM1, 87, já agora as BM1 até 20 mil habitantes, 76 BM2, 20 a 50 mil, e BM3, 50 mil habitantes. Aqui também, mais de 50 mil. Aqui é preciso dizer o seguinte: muitas destas classificações não correspondem a este rácio em termos de habitacionais, porque muitas bibliotecas hoje não respondem à sua população, são, por exemplo, BM2, mas têm mais de 80 mil habitantes, temos destes casos no território. Este estudo, por exemplo, está por fazer, ou seja, cruzar a classificação das bibliotecas, por exemplo, com o número de habitantes. Uma Depois, classificação, deixa-me dizer que também uma classificação que neste momento, portanto, a Direção-Geral não a aplica, não é? Ela foi também utilizada no início da construção do programa de financiamento e neste momento o olhar também que fazemos de facto para as bibliotecas e para os serviços é um olhar no sentido de perceber de que forma é que aquele equipamento consegue dar resposta ao número de habitantes, sendo que há regiões no país onde o número de habitantes é de facto bastante reduzido até, e que o desafio para estas bibliotecas em determinados territórios mais desertificados no nosso país é um desafio bastante grande, no sentido de perceber como é que estes equipamentos e estas equipas conseguem ir ao encontro de áreas muito desertificadas também. Portanto, há aqui assim outras questões
a ponderar relativamente a esta tipologia que neste momento também não temos vindo a utilizar. É interessante porque isso permite-me dois comentários. Quero ligar ao tópico seguinte, mas antes de ligar ao tópico seguinte, o primeiro comentário é muito interessante porque inclusive em termos de projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, houve mais do que uma vez um renovar desse projeto. E, por outro lado, é, pois, a partir dos serviços, como as bibliotecas itinerantes, que não apenas respondem a essa dimensão, mas também respondem a essa dimensão. As bibliotecas itinerantes, que são maioritariamente, ou na quase totalidade, serviço das bibliotecas públicas, extensões das bibliotecas públicas, quando temos, creio que pelo menos uma biblioteca itinerante no âmbito das bibliotecas escolares. Vejam, identificámos 55 bibliotecas itinerantes. Essa identificação estava em 79 em junho de 2022, significa que nem todos responderam aqui. Como sabem, temos um site com muita informação sobre bibliotecas itinerantes, que é a Nave Voadora. Já vos dou referência a um livro em que nós participamos, nós, Faculdade de Letras, com 2 capítulos sobre bibliotecas itinerantes. É talvez o melhor livro que exista por aí, com mais informação sobre bibliotecas itinerantes, coordenada por 3 professores do Brasil, mas produzida por investigadores de 9 universidades de 5 países. Vejam, tem esta dimensão, esta amplitude muito interessante. Eu tenho, creio que no slide seguinte ou no outro, a capa, por isso não vou já avançar. Identificámos, para além das bibliotecas, 194 polos, e muitas vezes, em quase 40%, a identificação deste responsável da biblioteca. E este responsável da biblioteca é aquilo que todos conhecem, que é uma medida, como eu lhe chamei, uma medida de natureza economicista, porque alguém é nomeado e se não lhe acresce em termos remuneratórios, mas assume uma responsabilidade, naturalmente que ela também é um fator motivacional, mas quando as remunerações são baixas, não é o fator motivacional mais importante. O tal livro que queria fazer referência é este, onde há uma breve caracterização das bibliotecas em Portugal, bibliotecas itinerantes, e há uma revisão da literatura, um capítulo de revisão da literatura sobre as bibliotecas itinerantes em Portugal. E é publicado pela EDUFBA, que é a biblioteca, perdão, que é a editora da Universidade Federal da Bahia. Quanto ao responsável, que eu creio que é o último elemento que trago em termos de resultados, para depois passarmos às conclusões. Quanto aos responsáveis, 88,3% são técnicos superiores, assim seria desejável, não, eu diria, assim seria desejável que fossem todos, 7% são assistentes técnicos e 1 é assistente operacional. Quanto ao sexo, 239 profissionais de informação são do sexo feminino e 59 do sexo masculino. Porquê é que esta pergunta é importante? Que era para ver se tínhamos, por exemplo, uma feminização da profissão e depois tínhamos os lugares de topo ocupados ou não por elementos do sexo masculino. Isto não podia ser assim, ou pelo menos alguma coisa não estava tão bem assim, e de facto há aqui os resultados em termos responsáveis são bem expressivos do que é a realidade nacional em termos da feminização da profissão. Em termos de formação, os responsáveis pelas bibliotecas públicas, 3 têm doutoramento em Ciência da Informação, eles eram 6, 21 mestrado em Ciência da Informação e 80 pós-graduação em Ciência da Informação e 21 licenciatura em Ciência da Informação. São aqui 125%, isto é, com formação em Ciência da Informação responsável pelas bibliotecas públicas em Portugal, temos 42%. Ou seja, temos outros técnicos superiores responsáveis pelas bibliotecas públicas, ou pela sua biblioteca pública, mas que não têm formação superior em Ciência da Informação. Se calhar há problemáticas, há questões que a sensibilidade aqui é menor. Este para mim também é um número chave e por isso está aqui a vermelho. Talvez tenha sido duro aqui a percepção de que não é necessária formação específica para gerir uma biblioteca pública. Não direi mais. Identificámos 24 responsáveis com formação não superior, o que também
revela, é um elemento identificador de uma certa não valorização da biblioteca pública por parte, naturalmente, de alguns executivos. Ora, meus amigos, algumas das conclusões face a estes resultados. Naturalmente que há aqui uma prevalência acentuada dos gestores de informação do sexo feminino. Isto nem tem positivo nem tem negativo, é uma conclusão. Eu não fico nada triste por isso, nem incomodado, pelo contrário. Temos os 3 níveis, isto é, em termos de categorias profissionais, temos quer assistentes técnicos, quer técnicos superiores, e depois outros considerados responsáveis pelas bibliotecas públicas. É uma atividade envelhecida, pouco rejuvenescida, tendência para o envelhecimento, ou seja, com a idade igual ou maior que 51 anos, são 48%, resultados muito iguais ao que vimos no contexto internacional. Uma atividade que tem uma grande, dada a sua especialidade, a exigência de competências específicas atuais, tem uma carência de técnicos superiores, ou seja, tem uma maior exigência de formação superior aqui. Que há aqui, naturalmente, já o disse há pouco e eu só poderei subscrever, o que disser mais só estrago, a doutora Sandra Dias disse, e muito bem, há aqui uma necessidade de investimento por parte dos municípios, que são, no fundo, quem cotutela, diria assim, a rede no sentido, as bibliotecas públicas em Portugal. Os profissionais com formação superior são apenas de cerca de 15%, também já vimos, ou seja, é reduzido, a conclusão, não queremos chamá-lo ao número, mas é reduzido. E se a nossa pergunta inicial era esta, qual o perfil do profissional de informação que desempenha funções na biblioteca pública em Portugal, eu vou-vos traduzir isto. Quem é quem nas bibliotecas públicas em Portugal? É maioritariamente o sexo feminino, apresenta uma tendência para o envelhecimento, possui deficitária formação académica, isto é, em termos globais, atenção, nunca vejam isto pontualmente, nem pessoalmente, naturalmente. Sobretudo nas áreas core da formação profissional, eu tinha aqui da área core, ou seja, a informação, gestão da informação. E hoje fui mudar isto para áreas core. Porquê? Comecei a pensar no euroreferencial de competências nas 4 grandes áreas: informação, gestão, tecnologia e informação e comunicação. As grandes 4, os 4 domínios de competência que são necessários, naturalmente, à gestão de uma biblioteca pública. E aqui é revelador de outro aspecto: a necessidade de investimento por parte dos municípios nas bibliotecas públicas. Houve um investimento grande nas bibliotecas públicas em Portugal, decorrente muito de apoio nacional, no âmbito da assinatura dos contratos de programa. Se nós estudarmos, está muitos estudos por fazer aqui, mas dos poucos estudos que conhecemos, há muitas bibliotecas públicas que, eu vou dizer algo que parece assim muito forte, mas que ainda a sua coleção ainda é muito devedora das bibliotecas fixas e itinerantes da Gulbenkian. Ou seja, isto é revelador de uma desatualização das coleções. Também não deveria acontecer. E, por outro lado, devemos olhar para isto com uma necessidade de valorização das equipas, se quiserem, dos recursos humanos. Eu coloquei aí essa referência a Colosso Moller. Eu sou um apaixonado por Colosso Moller. É um teórico da qualidade inglês e tem um título de um livro, quer em inglês, quer em espanhol, que é A Qualidade Pessoal. Isto, no fundo, qual é a ideia base que ele defende? A qualidade, o centro da qualidade nas organizações são as pessoas. Então, o centro da qualidade numa biblioteca pública são as pessoas. Não há uma biblioteca pública de qualidade, de excelência, sem recursos humanos de excelência. Então, tem de haver aqui uma aposta também nos recursos humanos de excelência. Não depende apenas deles, mas depende centralmente deles. E aqui, como dizíamos há pouco, e conversávamos aqui os dois, eu e a doutora Sandra Dias, no sentido dos procedimentos concursais também, uma aposta em maior número de procedimentos concursais, tem havido alguns estão abertos, e também que eles sejam externos, no sentido de rejuvenescimento das equipas e que maioritariamente sejam para técnicos superiores, até porque nós não conseguimos recrutar fora da administração gente a entrar, que com formação, eu diria, BAD, que não seja a formação superior.
A necessidade de criar, eu sinto a necessidade de criarmos, voltarmos a ter uma carreira específica, de valorização da carreira, ou pelo menos que seja valorizada, no mínimo, também em termos remuneratórios, a carreira generalista existente desde 2008, para, com vista a captar naturalmente recursos humanos com formação especializada e para que as próprias bibliotecas públicas possam ter um rejuvenescimento dos profissionais da informação que integram as suas equipas. Naturalmente que há uma necessidade de atualização permanente. Hoje nós não podemos viver sem atualização permanente e quando falamos de desafios dos PRRs, da transição ou da transformação digital, da sociedade da informação e do conhecimento, agora com a inteligência artificial, da multiculturalidade e cada vez maior do diálogo intercultural com cerca do crescimento de 1,5 milhão de imigrantes. Este é um aspecto muito interessante que traz novos desafios às bibliotecas públicas em Portugal, que é a questão da imigração, dos imigrantes e das suas formações, quer culturais, quer linguísticas, que as bibliotecas terão de responder. Cada vez mais, hoje até, diria assim, com o contingente, por exemplo, de imigrantes brasileiros, e estou a dizer isto sem qualquer preconceito, também faz sentido que as bibliotecas, algumas que possam, integrem nos seus quadros, desde logo preferencialmente também quem domina esses contextos culturais, como outros contextos culturais de natureza linguística. Percebe-se uma não valorização da área da informação por vezes, mas isto em outros contextos até legislativo, falta uma lei nacional de informação, devo dizer que há uma tese de doutoramento em curso sobre este conteúdo, recente, muito recente. Há uma desatualização do eurorreferencial que precisa de uma atualização de competências. E não podemos ter, em 2025, doutorados, por exemplo, a depender de alguém numa biblioteca pública ou responsável de biblioteca pública que tem o 9º ano. Identificámos questões destas. A ausência de políticas, por vezes, de valorização de setores da gestão da informação e dos seus profissionais, vejam, por exemplo, ao nível de carreiras específicas. Há pouco a doutora Sandra Dias colocou as políticas no lugar certo, quando estava a falar de para o setor da necessidade de desenvolver quer projetos, quer afetar recursos. Meus amigos, este é o caminho certo, que dizia há pouco a doutora Sandra Dias. Porquê? Porque nós não podemos falar de políticas confundindo com legislação. Os enunciados vêm nas leis, mas depois é preciso a sua regulamentação, a elaboração de quadros, programas, a elaboração de projetos, a afetação de recursos. Sem isso não há políticas. E é este o caminho que a DGLAB também vai fazendo pressão, vai procurando desenvolver, vai dialogando para este desenvolvimento, para amanhã termos eu diria, um setor harmonizado, mas harmonizado não é no território, é nos territórios, porque isto tem que ver com cada um dos territórios, com as especificidades de cada território. Como eu estou sempre a dizer, desculpem esta provocação, não faz sentido que as bibliotecas copiem apenas as missões, por exemplo, as missões da IFLA ou da Unesco, e tragam-nas para o seu site, porque necessariamente uma biblioteca pública do norte ou do sul do país ou de um determinado município é distinta da do outro, porque a sua comunidade também é distinta, naturalmente logo isso deve ter impulsos distintos para cada responsável de cada biblioteca. Também este é já um problema velho, a ausência de uma lei para as bibliotecas públicas em Portugal. Isto já é levantado desde os anos 80 e este é o cerne de uma tese de doutoramento da Zélia Parreira, que é a responsável pela Biblioteca Pública de Évora, que não integra a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, como sabem, uma vez que depende, é uma unidade orgânica da Biblioteca Nacional. Há uma necessidade de atualização do eurorreferencial, dos profissionais de competência. Vejam que ele data de 2005, mas na verdade ele não é de 2005, ele é de 2001. Ele foi elaborado em 2001, no nosso caso ele foi traduzido e publicado em 2005. Faça isto de forma sintética, creio que tenho aqui 2 diapositivos. O que é que nós devemos ou podemos dizer?
era interessante. Eu estou sempre a dizer isto, vou dizer agora para os profissionais que atuam nas bibliotecas, nos arquivos, sejam de âmbito municipal, regional ou nacional. Meus amigos, a administração pública não produz automóveis, não produz frigoríficos, produz informação e gera informação. E como é que nós não temos, num quadro da administração pública, a obrigatoriedade de ter quadros formados em informação? Exemplo do que temos para a responsabilidade de âmbito financeiro, os técnicos oficiais de contas. Seria obrigatório as instituições de média e grande dimensão, no mínimo isto, definindo critérios, seria obrigatório nós termos, de facto, seria obrigatório termos alguém de gestão de informação enquadrado nas equipas. Também a necessidade de valorização salarial, em termos de competências. Muitas vezes podíamos ter um documento, uma portaria, pudesse definir as competências, mesmo que não tenhamos carreira própria, definir as competências obrigatórias para a abertura de concursos para determinadas funções ou determinados lugares. E aí ter já um enquadramento, o que eu chamo aí os enquadramentos orgânicos tipo ou funcionais, de modo a identificar competências específicas para determinado cargo, para determinada função ou determinados conteúdos funcionais. Como sabem, nós podemos abrir um procedimento concursal sem definir competências no nosso âmbito ou aquelas que nós queremos para o âmbito de atuação nas bibliotecas públicas. Depois, talvez um novo programa de apoio às bibliotecas municipais, ou às bibliotecas públicas. Eu gosto mais do termo bibliotecas públicas, mas que são de âmbito municipal, porque é o termo internacional técnico, científico, que vise continuar aquelas que necessitam de requalificação, continuar a qualificar as que não têm. Há os 5 municípios que não têm. Eu sei que a atuação da DGLAB é sobre as bibliotecas da rede, mas eu há pouco também disse que eu espero e desejo que um dia as bibliotecas públicas em Portugal e as da rede se confundam, no bom sentido, naturalmente. Quer dizer que a DGLAB, para além do bom trabalho que está a fazer, ou muito bom, vai continuar a fazê-lo e vai englobá-las todas dentro deste projeto maior, diria assim, em rede. Naturalmente que, para tal existir, tem que haver até do Estado Central também, mas associado também aos municípios, aqui, novamente, aqui um quadro que permita aqui a afetação de equipamentos e recursos materiais e financeiros, olhando para as bibliotecas como isso que eu escrevi aí, instrumento de modernização social, mas também de desenvolvimento dos territórios, se quiserem, de participação cidadã, de construtores, de comunidades, como diz o David Lanks, não é? Tudo isto não são apenas chavões, porque quando isto está implementado no território, quando isto está na prática nos territórios, nós temos exemplos excelentes disto em Portugal, percebemos de facto que este papel das bibliotecas é um papel efetivo e que tem de ser valorizado e que cabe também às equipas. Às vezes os executivos não estão sensibilizados, temos de pensar sempre o seguinte: tem de ser eu, enquanto bibliotecário ou bibliotecária, a sensibilizar os executivos, porque eles não podem estar sensibilizados para todas as questões naturalmente. Naturalmente que queremos, onde não há biblioteca pública, que ela exista, melhorar as existentes, naturalmente sempre, mas os processos de melhoria contínua são próprios da qualidade, são próprios de todas as organizações, são também nossos em termos profissionais da informação. Uma revalorização das carreiras, das nossas carreiras, que já referi, desejavelmente uma carreira específica. Também é verdade que os mestres em ciência da informação não são valorizados. Felizmente já são os doutores, já tem uma majoração em termos remuneratórios que vai até 400 euros, como sabem, e naturalmente que fazem a diferença. Nós temos algumas destas pessoas à frente de equipamentos de bibliotecas públicas e de arquivos e vemos uma dinamização que saem dessas instituições. Não estou a dizer com isto que não temos outros casos que, sem ter estes títulos, fazem também um trabalho excelente, notável e que são exemplo nacional para essa dinamização. Mas naturalmente que a aquisição de competências é um fator também impulsionador para essa dinamização. Eu gostava que um dia não olhassem para as bibliotecas com uma frase que está mais ou menos aí a meio,
não é uma área que possa continuar a ser desenvolvida por qualquer um, ou seja, não é qualquer um que serve na biblioteca. Às vezes não tem a ver só com a formação, também com a vocação, ter, se quiserem, um estímulo interior, sentir-se chamado quase, uma vocação interior para o sentido de missão que se espera da biblioteca pública, mas se espera de cada um de nós. E, naturalmente, a abertura de procedimentos concursais externos e que é o último desejo que este estudo que fizemos para aqui, este mapeamento, tem havido uns levantamentos estatísticos interessantes por parte da DGLAB, precisam de um estudo até grande. Eu estou a dizer, não é uma crítica à DGLAB, é dito pela própria DGLAB. Às vezes falta-nos tempo, falta à DGLAB e falta-nos a nós na faculdade e falta-nos a todos nas instituições onde estamos, mas inclusive que tivesse, se calhar também, eu creio que não é obrigatório, que as bibliotecas públicas todas respondessem, sentissem-se obrigatoriamente uma obrigação interior a responder a estes inquéritos, porque eles também são importantes, quer em números são expressivos para influenciar a tomada de posições ou para efetuar propostas, quer são também de valor em termos de gerar conhecimento no sentido com essas propostas, definir ou ajudar a definir políticas. Era isto que eu vos queria trazer, disponível agora para uma grande discussão que possamos ter. Tenho aqui apenas as referências bibliográficas que citei, mas já identifiquei aqui uma falha. Isto fiz hoje de manhã, mas não está aqui a referência ao Colosso Moller, só estão as referências aqui dos que estão citados no estudo, e falta aqui o Colosso Moller da qualidade, relativamente à qualidade pessoal. E queria aqui agradecer a vossa paciência. Eu, se calhar, fui longo demais, fui um bocadinho mais longo, mais de 15 minutos do que queria ser. Não, nada disso, Carlos. Acho que tivemos aqui assim um panorama muito preciso daquilo que é o vosso estudo. Eu penso que todas as pessoas interessadas vão conseguir aceder, porque ele está em acesso aberto, que é ótimo, e é fundamental que ele de facto seja analisado também por parte das bibliotecas que cederam os dados, eventualmente fazerem aquele trabalho de advocacy que o Carlos também falava e utilizarem até o próprio estudo para poderem influenciar os decisores dentro dos municípios a olharem para as bibliotecas com uma determinada atenção. Antes de passarmos aqui também aos comentários dos colegas que estão connosco, eu própria também queria fazer aqui assim alguns comentários relativamente a algumas notas que fui tomando conforme o Carlos falava. Começar por dizer que a extinção das carreiras específicas de facto foi aqui assim uma pecha muito grande naquilo que é o trabalho das bibliotecas na prática, não é? Estamos a falar de técnicos superiores, estamos a falar também de técnicos profissionais, que fazem um trabalho fundamental e que se viam também reconhecidos e legitimados naquilo que são as competências da sua ação, e que o deixaram de ser. Portanto, e que isto abriu também aqui assim a porta para que nas bibliotecas pudessem também participar, trabalhar, portanto, outros técnicos com outras formações. Se bem que, entretanto, a realidade também vai sendo alterada e a verdade é que nós olhamos para as bibliotecas e precisamos de percepcionar que elas cada vez se querem mais multidisciplinares na sua própria atuação. Nós temos exemplos de bibliotecas em que, em determinados contextos e tecidos no território, principalmente tecidos sociais, nós temos equipas com antropólogos, com sociólogos, portanto, com outra apetência para olhar a comunidade de uma forma muito concreta e depois vemos como resultado prático, em termos de projetos quer no âmbito da participação cidadã, da democracia, da inclusão, que são também um bocadinho o foco dessa multidisciplinariedade que certas bibliotecas também têm e que lhes permite essa forma de olhar o território de uma forma muito concreta e objetiva, o que também é fantástico. Portanto, eu acho que acaba por ser aqui assim uma necessidade de equilibrar entre aquilo que é a necessidade de termos gestores de informação, mas também equipas multidisciplinares à frente das bibliotecas. Esta parte dos gestores de informação que o Carlos falava, aqui eu penso, e também uma opinião muito também deste trabalho que tenho acompanhado aqui na Direção-Geral
acompanhando a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. As bibliotecas públicas, algumas delas também ainda manifestam aquela atuação mais tradicional, focada no âmbito da promoção da promoção da leitura, da promoção do livro, e, de certa forma, de alguma maneira, a questão da gestão da informação, a gestão da informação, portanto, o papel do mediador do acesso à informação nas bibliotecas públicas, se calhar não é encarado com a seriedade que deve ser encarado até pelos próprios executivos municipais, porque encaram as bibliotecas públicas muito na vertente da promoção da leitura, na promoção do livro, na promoção da hora do conto, mas de facto a biblioteca pública é muito mais do que isso, e por isso é que nos últimos anos falamos de bibliotecas para as pessoas, porque elas, ao servirem as pessoas, elas servem as necessidades de informação destas pessoas. E as necessidades de informação são desde de facto, o livro que irá preencher alguma necessidade de leitura por parte daquele leitor, mas também podem ser, de facto, a necessidade de informação através das tecnologias. Portanto, eu ouvi falar na inteligência artificial, preciso que alguém me explique o que é que isto é e que benefícios é que eu posso trazer para a minha vida, tendo em conta até a minha profissão. Portanto, aqui temos que adequar toda aquela estratégia de mediação de informação, serviço de referência, porque quando falamos de atendimento não falamos de serviço de referência, portanto há aqui questões também conceptuais naquilo que é o atendimento e o serviço de referência na própria biblioteca e de que forma é que estes profissionais estão habilitados para o fazer, e uma biblioteca pública depois tem tudo isto. Tem, de facto, a questão da leitura, que tem vindo há décadas a acompanhar aquilo que tem sido o trabalho das bibliotecas, mas todo o desafio da gestão de informação, não só a forma como gerimos a nossa organização, mas também a forma como passamos a informação e somos vistos enquanto gestores da informação. Eu não sei se as bibliotecas públicas são vistas como equipamentos de gestão de informação. Tenho seriamente algumas dúvidas nesse aspecto. Portanto, esta era uma das questões que eu queria deixar ficar. Outra questão que se prende, e percebo perfeitamente a vossa dificuldade, até porque nós, desde Lab, acompanhamos, fazemos estatística anualmente à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e muitas vezes nos deparamos com a dificuldade que é desenvolvermos questionários para o outro lado, onde os conceitos têm que ser trabalhados diretamente com quem vai responder ao questionário, porque depois coloca-se a questão: o que é isto de ser responsável? O que é isto de ser gestor? O que é isto de ser coordenador? E nós sabemos que nas autarquias, dada a macroestrutura diferenciada que existe nestes vários municípios, podemos ter chefes de unidade, podemos ter chefes de divisão, que se auto-intitulam como responsáveis, podemos ter diretamente o bibliotecário que é responsável, ou podemos até não ter nada disto. Portanto, e aqui a diversidade é bastante grande. Portanto, e esta questão dos conceitos ligados à estatística é de facto fundamental. E depois está a outra questão do outro lado, que é quem nos responde aos nossos questionários, de que forma é que vai enviosar as respostas, e nós queremos que os dados sejam os mais corretos possíveis e, infelizmente, nem sempre isso acontece. Portanto, há aqui assim questões de fundo associadas a esta necessidade de fazermos estes estudos e esta avaliação, mas cuja responsabilidade não só dos estudos e da avaliação começa também connosco, mas começa também do outro lado, para as pessoas que olham para a necessidade de responder a estes questionários de uma forma o mais assertiva possível, porque eles depois de facto vão ser úteis e têm aqui um impacto fundamental naquilo que são depois o poder de decisão para as políticas na área. Apenas terminar aqui com uma nota, falava há pouco também da questão do investimento, um investimento para as bibliotecas, portanto a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas cresceu bastante ao longo destas décadas. Nós temos 270 municípios, 481 equipamentos, portanto no site da DGLab terão também tem atempadamente a informação atualizada, porque é de facto um organismo que nós queremos que cresça, mediante este contacto que fazemos com os municípios, tentando integrar bibliotecas que respondam a um mínimo de critérios, para que depois, numa visão muito pedagógica, possamos ir trabalhando com os municípios
o criar de condições de qualidade, mediante também as características do próprio território, e isso é de facto uma intencionalidade que temos vindo a fazer, um, mas de facto, portanto, aqui o investimento, a estratégia que tem sido feita e que foi feita nos últimos anos foi dotar também o país de redes intermunicipais de bibliotecas, onde exista uma efetiva colaboração e cooperação entre os municípios que compõem as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, para que dentro dessas estratégias colaborativas possam percepcionar de que forma é que se conseguem entreajudar, definir estratégias regionais para o território, com um olhar específico para as comunidades, e que possa haver até aqui assim uma gestão eficaz de recursos, uma partilha de intencionalidades, para que depois na prática novos projetos, desafiadores também, com uma nova atitude, possam surgir no território, focando um bocadinho aquilo que o Carlos dizia, de modernização social, participação cidadã e inclusão. Portanto, tem sido um bocadinho também este o nosso esforço. Aqui a formação relacionada a que competências e o sentido de missão que falava, pronto, eu aqui vou ter que lhe fazer uma pergunta, vou, vou deixar para mim também esta pergunta final e depois passamos aqui também para os participantes que estão connosco. Este sentido de missão é uma coisa que, vá, que depois na prática nós conseguimos percepcionar quando estamos na linha da frente. Mas como é que a academia entende esta transmissão da necessidade do espírito de missão nos conteúdos que são transmitidos também aos estudantes, aos alunos? Portanto, percepcionar a ciência da informação é muito vasta, não é? A ciência da informação é muito vasta. Portanto, quando preparamos alunos para as bibliotecas, temos depois várias tipologias de biblioteca, não é? Mas inerentemente, independentemente da tipologia, existe esta ideia do servir do acesso à informação. Isto é algo que é veiculado depois também através dos vossos conteúdos nos vários conteúdos programáticos, e isto consegue-se passar, ou como é que estamos nesta parte? Sandra, começo por aqui já, e depois eu tenho aqui vários comentários, começo já por aqui. Essa talvez seja, se calhar há muitos conteúdos, eu não tenho o sonho de que todos os conteúdos que nós procuramos passar, todos são interiorizados, não é? Por isso é que o ensino se foca mais, o processo de ensino-aprendizagem se foca mais na aprendizagem, no aprendente, do que no professor ou no formador. Agora, talvez a tónica, aquilo que melhor passa, ou que talvez mais passa, porque também é chave, é central, é precisamente a promoção do acesso à informação. A informação como objeto, a promoção do acesso à informação e o que essa informação pode ser determinante para mudar contexto, isto é, em termos de resultados e em termos de impacto. Eu posso falar de resultados, por exemplo, posso dizer que tenho X leitores numa biblioteca pública no ano, mas isso não ter impacto nenhum. Eu quero saber o que é que isso tem impacto, por exemplo, reduzir índice de iliteracia. O impacto entre contribuir essa literacia ou esse projeto de literacia para a melhoria das condições sociais e económicas. Aquela ideia de que a formação e a biblioteca pode ter um contributo essencial como elevador social. Eu defendo isto. Eu defendo e os meus colegas também defendem, felizmente, na Faculdade de Letras. Este papel de alavancagem que as bibliotecas públicas devem e podem e devem ter de elevador social, de provocar os contextos positivos para o desenvolvimento das pessoas. Disse tudo há bocado. Aliás, há muito que esta discussão está em cima da mesa, em que as bibliotecas deixaram de ser espaços de livros. Atenção, não estou a desconsiderar o livro, já lá vamos, mas o centro das bibliotecas são as pessoas. São espaços de pessoas, inclusive, não é apenas nacional, isto é internacional, em que uma biblioteca sem pessoas não existe, não é uma biblioteca. Pode ser um depósito de livros, pode ser muita coisa, mas sem pessoas não há biblioteca. É já uma dimensão
relacional, aliás, vai ao encontro do conceito de biblioteca relacional, que até tivemos uma dissertação de mestrado desenvolvida nesse sentido, precisamente do conceito de biblioteca relacional, que é a biblioteca das pessoas, para as pessoas, como espaço de encontro de pessoas, em que eu posso ir à biblioteca não para ler um livro, mas para conviver com pessoas, adquirir conhecimentos, por questões sociais, porque estou só. Como se diz agora em alguns projetos, até no norte da Europa, e vou lá para visitar uma pessoa para conversar, não é? E isso creio que é das dimensões mais interessantes que passa, mais facilmente. Porque a Sandra levanta outra questão, que vai ao encontro, relaciona-se com esta, e vai ao encontro das distintas missões das bibliotecas públicas, segundo o manifesto da IFLA, as diretrizes, peço desculpa, da IFLA Unesco, que já vinham do manifesto também, que é as missões são aqui várias. A biblioteca é mais conhecida como centro de informação. Duvido. Eu também duvido, Sandra, e é para não dizer que não. Provavelmente iria já que não. Provavelmente aquilo que as bibliotecas são mais conhecidas é como centro cultural, talvez. Dir-me-á, ou pode dizer algumas, centro de conhecimento. Centro de conhecimento, não há centro de conhecimento sem informação. Se eu não vir lá a informação, se o foco não for na informação também, não tenho conhecimento. Não produzo conhecimento sem informação, a informação é condição para a aquisição de conhecimento. Centros culturais, mas para outros também são centros de lazer. Aquelas dimensões todas, aquelas vocações, aquelas missões que têm as bibliotecas públicas. Uma biblioteca pública, se calhar, é tudo isto. Mas, se calhar, num determinado território que é à escala municipal, talvez um fator central fosse a parte cultural, noutro, se calhar, fosse a parte da informação, noutro fosse a de conhecimento, sem ignorar as outras dimensões, mas, se calhar, adquirindo destaque em alguns aspectos. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos de novo ao encontro das missões. Nós temos uma tese de mestrado em desenvolvimento, felizmente, fui eu que a provoquei, para que se estudem as missões, estão em estudo as missões das bibliotecas públicas em Portugal. Porque uma missão tem que ser identitária da própria organização, neste caso da biblioteca, isto é da linguagem da gestão, tem que ser identitária da biblioteca e tem que ser também ela própria, tem que criar ela um estímulo para o agir, ela tem que ser indiciadora do tipo de atuação que a biblioteca deve ter, a par da missão com os objetivos estratégicos. E o que é que queremos acreditar? Sem força nenhuma, neste querer, no sentido em que algumas missões não estão definidas de acordo com o que a biblioteca desenvolve. Os objetivos estratégicos provavelmente também não estão. É isto que nós queremos estudar. O que é que faz mais sentido num território? Ou seja, faz igual sentido em todos os territórios, todas as bibliotecas serem iguais? Não, as comunidades não são iguais. A Sandra há bocado dizia muito bem, as necessidades de informação, as pessoas não são as mesmas, as necessidades de informação não são as mesmas, as necessidades de outros serviços que não apenas de informação não são as mesmas. Por isso, cada biblioteca tem que ser. Claro, há aqui elementos identitários que devem cruzar as várias bibliotecas, mas tem que haver aspectos diferenciadores, tem a ver com as diferenças de cada território. E esses aspectos vão estar também depois, vão se traduzir nas próprias equipas. A Sandra percebeu, eu subscrevo o que a Sandra defendeu, cada vez mais, e ainda por cima sendo nós de ciência da informação, não podemos defender que toda a gente, todas as equipas numa biblioteca fossem todos de ciência da informação. Não seriam boas bibliotecas, seriam menos boas bibliotecas. Conheço também projetos particulares, por exemplo, que o diretor ou responsável da biblioteca é um antropólogo e em determinados contextos sociais, ainda bem que o é. Ainda bem que o é pelos projetos de coesão social, de integração social, de desenvolvimento social, se quiserem, naquele âmbito nós falamos muito das bibliotecas públicas como promotoras de competências para o exercício pleno, se quiserem, da democracia. E isto, eu sou daqueles que defende isto. Aliás, talvez naquilo que mais defenda são estas dimensões sociais, precisamente, da biblioteca. Mas sociais quase que são elas todas. Claro que há algumas bibliotecas ainda muito presas, e o preço tem positivo e tem menos positivo. Eu explico já porquê. Muito àquilo que era a área core das bibliotecas, ausente das bibliotecas na década de 90, que surge a partir de 90, sobretudo 92, por aí, as horas do conto, mas sobretudo visando a promoção
da leitura. E a Sandra disse, e disse muito bem, que eu subscrevo, a promoção da leitura do livro. E isto vai ao encontro até da tese de doutoramento da Vera Silva. Há muitos projetos encobertos pela designação de promoção da leitura que não são promoção da leitura. São de promoção do livro ou de promoção de autores. E se eu trago um autor a uma escola para promover, para a apresentação de um livro, eu tenho dificuldade em considerar aquela atividade, não há aqui demérito nenhum na atividade, mas é uma atividade que se classifica no âmbito da promoção do livro, eventualmente do autor ou dos autores, menos da promoção da leitura. A promoção da leitura terão de ser outras atividades paralelas, prévias, posteriores à apresentação daquele livro. E aqui entra a função de mediador do bibliotecário que falou a Sandra, ou os diversos papéis mediadores, mediador da informação, do conhecimento, da formação, da cultura, da leitura, estes papéis que são hoje chave, hoje o bibliotecário, bem, no passado também não devia de existir, mas o bibliotecário isolado não existe, ele é um mediador, ele faz pontes, ele é um construtor destes diálogos, e eu já tenho feito esta afirmação, e a Sandra há bocado tocou num ponto nevrálgico. Eu creio que se uma biblioteca, quando olhamos para uma biblioteca ou entramos numa biblioteca pública e vemos recepção ou atendimento, isto diz muito do que é a biblioteca. Quando não temos um serviço de referência, quando não temos a forma de gerir o entendimento do que é uma biblioteca, o entendimento da área também diz muito acerca da biblioteca. E só queria dizer uma coisa mais e terminar. A Sandra, ainda bem que tocou na questão das redes intermunicipais, Sandra, porque um dos aspectos, quando falava numa das vezes com o doutor Bruno Eiras, e que eu lhe dizia e dava os parabéns sobre a construção da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, era precisamente pelo caminho das redes regionais para chegar à Rede Nacional, quando no passado efetivamente tínhamos poucas redes, e redes que tínhamos no território praticamente eram algumas redes municipais, como a rede BLX, que quando surgiu não era rede, era mais um sistema do que uma rede, só foi rede quando integrou as bibliotecas das freguesias, porque se não era o conceito que estava presente, não era o de rede, e muitas municipais, bem, desculpem, estaria o conceito de rede se na articulação com as bibliotecas escolares, e já estava, essa articulação existia assim, mas não era só das bibliotecas públicas, e depois tínhamos, e bons exemplos, em muitos municípios, uma rede de biblioteca, uma rede cruzando a biblioteca pública com polos e as redes e as bibliotecas escolares. Mas não tínhamos essas redes, felizmente esse projeto emblemático que a rede está a desenvolver. Enquanto nos vieses das respostas, houve casos em que procurámos e conseguimos corrigir, voltando a questionar, no sentido de pegando no telefone, pegando no e-mail, esclarecendo pontos que eram menos claros para nós. Alguns nós na resposta identificamos um erro facilmente, noutros casos não. Todos os resultados, todos os estudos são os resultados possíveis. Aqui eu estaria mais preocupado, e é verdade isto que vou dizer, se nós estivéssemos a falar de tendências, o inquérito são sempre tendências na mesma, mas temos aqui 100%, ou seja, 100% dá-nos alguma fiabilidade, mesmo que haja um caso, mesmo com dados recolhidos ao longo de 3 anos, 21 a 23, vejam, isso é um fator menos positivo, mas foi a possibilidade. E o que é que isso faz? Mesmo que haja uma alteração pontual numa equipa ou noutra, em sentido negativo, outra no sentido positivo, não altera, se altera um resultado numérico, não altera em termos de resultados globais e em termos de conclusões. Obrigada, Carlos. Se calhar vamos olhar. Eu penso que o Carlos tem acesso ao chat também, Bem, portanto, os participantes foram colocando aqui assim alguns comentários também relativamente às percentagens do estudo, mas também já falámos da questão da análise precisamente dos questionários, do conseguir os dados fiáveis também respondidos também do outro lado, portanto, toda essa análise. Depois temos aqui a questão que a Rosa coloca, a Rosa Oliveira, o estudo deveria revelar a existência de responsáveis de bibliotecas e que não são da área das bibliotecas. Pronto, mas não era já este o respondemos, foco, não não era é, este o já foco respondemos a também, isso, não é?
Já respondemos no Eu penso sentido que já em respondemos, sim. que não é apenas sobre os responsáveis, que nós não indicamos outras formações, falamos de outras formações no geral, não especificando quer os responsáveis, quer os outros elementos da equipa, das equipas. O Vítor Rebelo sugere que, aliás, acrescenta que é evidente e necessário a valorização da carreira de bibliotecário, portanto, aquela questão da carreira geral e ser específica, até como forma de atrair a juventude, garantir o futuro das bibliotecas públicas. Um, e, 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 e pronto, o problema é que a Rosa acrescenta, é que quem responde aos inquéritos muitas vezes não são os responsáveis, etc. Pronto, lá está. Pois é esta toda a vertente, quem é que responde, da forma como responde, para que os dados possam ser depois o mais fidedignos possível. Aqui outra pergunta, qual é o perfil atual dos profissionais das bibliotecas públicas e como ele se distancia do perfil ideal definido pela ciência da informação? Desculpa, Qual é o perfil atual dos profissionais das bibliotecas públicas? o Também já. perfil atual é o que nós trouxemos, não temos estudos depois desse. Mas aqui a questão vai um bocadinho mais além, é que se existe um perfil ideal definido pela ciência da informação, se existe um perfil ideal. Eu penso que também já focámos aqui em Não, várias não vertentes. existe, não existe um perfil, até porque a Sandra disse tudo. Ou seja, nós precisamos de um perfil atual definido pelo Eurorreferencial com a sua atualização, mas isso não responde às necessidades, apenas isso não responde às necessidades reais das bibliotecas, uma vez que elas também, cada vez mais, para não dizermos desde antes, necessitam de equipas multidisciplinares. E se são equipas multidisciplinares, qualquer atualização do Eurorreferencial não vai atualizar competências para uma equipa, mas apenas para aqueles que terão formação em CI, em Ciência da Informação. Claro, depois também aqui outra questão que se prende com a dificuldade que é conciliar as exigências técnicas da profissão com a necessidade crescente de inovar e responder aos desafios sociais, culturais e digitais das comunidades. Portanto, Não, a Sandra, isso toca em dois aspectos. Eu vou ao primeiro, que está implícito, não está aqui explícito, que é inclusiva da formação que é solicitada às entidades de ensino superior e aquelas que elas podem oferecer. Eu explico. Quando se oferece formação no âmbito de um mestrado e de um doutoramento, sobressaem, relevam-se, se quiserem, as competências de natureza científica face às técnicas. Nós fazemos aqui um diálogo, eu creio que equilibrado, na Faculdade de Letras, entre as competências técnicas e as científicas. Dir-me-ão, seria desejável, eventualmente, para contexto técnico, um reforço das técnicas ao nível de mestrado e uma diminuição das competências científicas? Eventualmente, para não dizer certamente. Nós não podemos reforçar mais a componente técnica, nem nós nem os outros que têm mestrado, porque são as exigências da entidade que avalia e acredita os ciclos de estudos do ensino superior, que é a A3ES. Claro que o que é que se espera então? Que a competência técnica seja ela toda desenvolvida ao nível do primeiro ciclo, isto é, da licenciatura, mas nós, no caso de Lisboa, não temos licenciatura em Ciência da Informação. O segundo aspecto é um aspecto que hoje a vida nos habituou a responder desta forma. Independentemente da formação inicial que nós tivemos de ensino superior, seja ao nível de uma licenciatura, mestrado ou doutoramento, a competência talvez principal seja aprender a aprender, para depois levar uma vida toda de aprendizagem ao longo da vida, os tais 3 Ls, Long Life Learning, uma aprendizagem ao longo da vida obrigatória. Nunca nossa vida, se calhar outros, ou em outros tempos, também disseram o mesmo que nós, antes de nós, a vida evoluiu de forma tão rápida, que é aquilo que sente cada um que está em determinado momento. Mas do ponto de vista das competências tecnológicas, mas não são apenas tecnológicas, muitas vezes até nos referenciais que se vão atualizando, são das competências técnicas em termos de normas, são as competências gestionárias, são o alargamento das competências que se esperam de uma biblioteca. E quando se esperam de uma biblioteca, esperam-se da sua equipa. A biblioteca já não é um espaço
de acolhimento, para atendimento, para o empréstimo, que era uma das grandes atividades iniciais, eventualmente para leitura. É um espaço que tem que ser dinamizado, mas tem que responder às necessidades sociais da população, ou seja, é um equipamento que ganhou tantas valências, tantas missões, que tem uma exigência de cada um de nós, de forma isolada, por mais atualizado que esteja, nunca se sente capaz de responder a tal necessidade, então, de ser uma resposta em equipa, multidisciplinar, apoiada por um executivo. Os bons projetos ganhadores são apoiados pelas chefias intermédias e de topo e pelos executivos. Ou seja, tem estas exigências todas, não é? Sim, eu penso que aqui relativamente à última pergunta, e porque já estamos também a terminar o nosso tempo, eu penso que esta questão também já foi respondida, mas como avalia a lacuna existente entre a formação académica e a prática profissional nas bibliotecas públicas, tendo em conta que muitos profissionais se encontram em vias de reforma, como vimos pela idade, e que por vezes não há um plano de transição nem mecanismos de formação prática para preparar as novas gerações? Que estratégias poderiam ser adotadas para garantir a renovação sustentada e qualificada da profissão? E eu aqui deixo-me só acrescentar que eu penso que aquilo que o Carlos acabou de dizer relativamente à formação superior faz todo o sentido e depois também varia conforme estamos a falar de licenciaturas ou se estamos a falar de mestrados e o foco na questão técnica ou o foco na questão mais académica, não é? Mas há toda uma outra preocupação daquilo que são as equipas das bibliotecas que se prende com a formação profissional, que em Portugal também é premente, porque não temos só técnicos superiores nas bibliotecas, temos depois também assistentes técnicos, cuja formação profissional até há uns anos atrás era caracterizada por uma vertente técnica e prática, muito prática, não é? Para dar resposta àquela questão de gestão daquilo que é o fluxo documental dentro da biblioteca e que neste momento também se encontra com muitas dificuldades, uma capacidade de resposta a nível nacional. Mas muitos desses, é preciso dizer, muitos desses assistentes técnicos são licenciados também, que é outro certo, problema. certo, também. Quer Portanto, dizer, é um aspecto sim, positivo serem licenciados, desculpem, sim, o problema é não têm estímulos, uma vez que a remuneração é baixa face às suas habilitações. A questão era aqui que eu. a colega coloca a questão, eu penso, eu não sei se é R. Soares, não consigo definir se é a É colega, Raquel Soares. a Raquel Soares. A Raquel Soares pergunta que estratégias poderiam ser adotadas para garantir a renovação sustentada e qualificada da profissão. Sandra, não tenho muitas dúvidas do seguinte: provavelmente isto é a reflexão que fui fazendo. Se calhar há 2 anos ou 3 ou 4 não era esta a resposta que daria. Talvez hoje, com as exigências maiores, eventualmente, claro, se fosse dada mais uma autorização especial à ABAD para dar alguma formação técnica, como deu, e eu disse alguma, não tem nada pejorativo, aliás, como sabem, eu também estou na ABAD, visto essa pele e muito bem, se fosse dada uma autorização especial à ABAD, excelente, não vejo, se calhar, contextos para isso. Num âmbito do ensino superior, o que é que eu veria e vejo, e terá de vir a acontecer mais cedo ou mais tarde, que é, mas podia ser também provocado pelas políticas governamentais, por um governo, ou provocado das universidades para o governo, uma coisa ou outra, que é continuar a responder, as universidades continuarem a responder como respondem com os 3 ciclos, e aquele o primeiro tentar criá-lo, e eventualmente, para essas respostas mais imediatas, criar um nível que já tivemos, o nível da pós-graduação, uma pós-graduação mais curta, mais técnica, provavelmente online, não tenho muitas dúvidas disto hoje, e online porquê? Eu tenho uma noção, a aprendizagem presencial é sempre, tem melhores resultados, mas hoje a oferta formativa nesta área está centrada em Lisboa, Coimbra e Porto. E nós temos que pensar no território todo nacional. E de quem está longe, que não se consegue deslocar nem diariamente, nem consegue fixar-se numa destas cidades para fazer a sua formação. Então, seria uma resposta para uma formação de 1 ano, não os 2 anos que tinha antigamente, mais técnica, propondo leituras para fazer em outros contextos, online, não implicando deslocações, até eventualmente no início, para isto ter algum suporte, até exemplo,
projetos a saírem ou a contactarem as universidades a partir das CIMs, das comunidades intermunicipais, criando programas ou pedindo às universidades, em face das suas necessidades, como nós desenhámos um programa desse género, desenhassem um programa, porque um programa de uma pós-graduação, vou inventar, para Trás-os-Montes ou para uma determinada NUT, pode não servir à NUT do Algarve, tem outras necessidades, por exemplo. Que tivesse um conjunto de competências-chave, mas depois tivesse outras competências que respondesse às necessidades locais, de território, em face dos recursos existentes. Eu creio que hoje, com as plataformas online, com aquilo que elas nos permitem, com as dificuldades de deslocação e de quem está a trabalhar, não tem essa facilidade para responder de forma mais célere e respondendo também à dimensão técnica com aqueles condicionalismos que uma formação de mestrado e doutoramento têm, ainda que depois haja ginástica por parte das distintas equipas das distintas instituições, mas creio que terá de ser por aqui. E vejam que no meu discurso fui bastante abrangente, fui abrangente para abranger todas as academias, porque a exigência é mesmo assim, é para todos, e assim estivéssemos todos, e todos com capacidade de responder, porque depois há outros fenómenos internos, dou-vos um exemplo, que é das dificuldades muitas vezes em recrutar mais um docente, em desenvolver as equipas docentes para determinadas áreas também, porque quando cresce as próprias universidades em termos de contratação também estão sujeitas a um conjunto de regras, até na limitação do número de docentes novos que podem contratar, por exemplo. Muito bem. Carlos, obrigada. Não vamos tomar mais tempo do Carlos e também aqui dos participantes que estão. Eu penso que a partir de agora cabe-nos a nós todos fazer as devidas reflexões com o vosso trabalho e com o vosso estudo. Desde já o nosso agradecimento por este olhar atento para as bibliotecas públicas. Nós precisamos, de facto, que a Academia também colabore com as entidades públicas no sentido de realizar investigação e devolver essa informação para que nós possamos depois também refletir sobre quais os caminhos e oportunidades a seguir, sendo que eu acho que a colaboração entre todos é fundamental. Da mesma forma, dizer que a responsabilidade de cada um, seja da Direção-Geral, seja dos municípios, seja da parte da academia, seja da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais da Informação, dos próprios profissionais no terreno, dos seus executivos, portanto, cada um de nós tem a sua devida responsabilidade naquilo que é a construção de uma imagem sólida sobre as bibliotecas públicas em Portugal, e isso só se faz com, de facto, investimento nos equipamentos, investimento nas equipas, muito autoinvestimento também pessoal de quem está depois na linha da frente nos serviços de referência das bibliotecas pronto, e um olhar muito atento a esta sociedade que nos desafia e a vontade em atualizar e continuar a levar as bibliotecas, como sempre fizeram. Portanto, a adaptação à mudança é uma característica das bibliotecas e certamente irá continuar assim a ser. Carlos, muito obrigada. Foi um Agradeço, prazer. Sandra, o convite. Quero agradecer a todos os que participaram ativamente tiveram todos, mas também quem desejou fazer questões para animar também aqui o nosso debate. Agradeço a todos a atenção. Olhem, e o meu desejo é que todos vivam as bibliotecas públicas. Eu não vivo dentro delas, mas vivo com elas, e já vivi dentro delas. Vivemos com esta paixão para as bibliotecas públicas e o trabalho só se fará, e só nós levaremos isto a bom porto, não significa que está em mau porto, mas a melhor porto, nesse sentido da mudança, com esta paixão interior que todos têm de ter com as bibliotecas públicas. Muito obrigada, Carlos. Obrigado. Até breve. Até breve. Agradecer a todos os que estão connosco também agora e fiquem atentos à divulgação dos próximos webinars da Direção-Geral. Muito obrigada. Obrigado.